E até então o mercado reagiu bem, né? A gente não teve nada muito uau. O que a gente tem até agora é uma alta de 2% durante a semana, né, entre ontem e hoje, no Ibovespa, e o dólar está caindo aí 3%. A gente tem um movimento muito puxado pelo setor imobiliário, de consumo e também pelas small caps. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto e entender tudo o que está rolando, a gente teve um urgente agora no Mover, em que a Gleisi Hoffmann confirmou que o Alckmin vai ser o coordenador da transição aí. E eu queria saber de você, Machado, já para a gente iniciar, o que, que isso sinaliza tanto para o ambiente político quanto para o mercado? Ele sinaliza que o Lula ele não vai ser um Lula do segundo governo, né? Ele quer ser tratado, visto e ter um governo mais parecido com a primeira gestão dele, ali, de 2003 até 2006, que é o Lula que deixou saudade, não só no mercado, mas também em parte das pessoas. Ali no fim do primeiro governo é como quando vieram o mensalão, depois no fim do primeiro governo Dilma também apareceu o Petrolão, que foi o segundo esquema também gestado ali no governo Lula, né? Então esses esquemas de corrupção que deixaram toda a imagem dele manchada e tornaram uma pessoa que não deixou saudades no mercado, né? Mas o primeiro Lula sempre foi visto como um governo mais pragmático, um governo sem se aventurar muito no fiscal, lógico, fez os seus programas sociais, entregou algumas das promessas que ele tinha feito na campanha, mas ele não quebrou o país, né, por assim dizer. Essa colocação do Alckmin como o coordenador do gabinete de campanha, de transição, né, tenta dar essa imagem, né, tenta passar essa mensagem para o mercado. Agora, tá lá também a Gleisi Hoffmann e o Mercadante. O Mercadante é o cara por trás daquela carta do Brasil da Manhã, que saiu quinta-feira passada e que deixou bastante gente atônita no mercado, né? É o presidente da Fundação Perseu Abramo, que é onde saem os projetos econômicos do PT. Então, falta ainda bastante coisa para a gente entender de fato qual vai ser a política econômica do Lula, né? Não falou ainda em nome de ministros, né? Começa a se aventar, por exemplo, o senador Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras, o que deixou os investidores bastante cautelosos ontem. Aí se fala também de Eduardo Braga para ministro de Minas e Energia. São alguns nomes assim muito da esfera lulista e a gente começa a ficar um pouco preocupado se for mesmo essa linha a ser adotada, né? Então, apesar de, né, então fica essa lição, né? Apesar de Alckmin, as coisas que importam realmente vai ser qual projeto será colocado em prática, né? E eu falo, vice, gente, vice é vice. Vice não apita, vice no máximo é chamado para um Covescote ali em Brasília. Quem conhece Brasília sabe muito bem que a figura do vice é não atrapalhar, né? Então é muito difícil a gente imaginar que Alckmin vai ter de fato um papel relevante, um papel proativo dentro do governo. Lógico que num gabinete de transição, a Alckmin tem um trânsito melhor com Ciro Nogueira, com o Arthur Lira, com os militares, com o Guedes, muito melhor do que a Gleisi Hoffmann, por exemplo. Então é até natural que ele coordene esse gabinete de transição. Agora, imaginar que vai ter um tucano tocando a coisa ali é muito difícil. Isso daí não dá para esperar, não. Uma das coisas que a Glaze falou também é que o fato dele estar ali nessa parte da transição não significa, ele com a Glaze e com o Mercadante, não significa que vai ter cargo em ministério, né? Será que ela quis dizer que fiquem tranquilos, não vamos assumir nada? Ou será que ela quis dizer que, tipo, ó, estamos negociando ainda, não tem nada fechado, né? Não tem nada fechado. Acho que nem o PT, acho que ele nem sabe exatamente que tipo de programa de governo ele vai poder colocar em prática, né? Porque a realidade se impõe. Não tem dinheiro para fazer as coisas que o PT quer fazer, né? Vai ter uma PEC dando um waiver no teto de gastos? Pô, isso daí é impossível passar esse ano, sabe? Acho que vai ter, assim, uma articulação ali para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, essa daí é a prioridade máxima. Talvez, se sobrar alguma coisa, dá um aumento do salário mínimo real e aí já vai poder chegar ali em fevereiro e bater no bumbo, ó, o Guedes não deu, o Meirelles não deu, Lula chegou e já tá aí, aumento real no salário mínimo, que são duas das principais bandeiras aí da campanha, Uhum. e é possível contornar isso a partir de uma PEC rápida de tramitação para ajustar o orçamento, mas outros programas, ou fim do teto de gastos, esse tipo de coisa, neste momento não dá para fazer, porque rapidamente isso vai bater no fiscal, o tesouro está apertado, o tesouro vai para o ano que vem com um colchão de liquidez muito menor. Se fizer qualquer tipo de aventura sem base aí no campo fiscal, isso vai bater em DI, vai bater em dólar,
E, assim, a gente olha para o outro lado, né? Olha para o Lula, para a equipe dele, a gente acha que ali são pessoas que não sabem o que estão fazendo, né? São aventureiros, loucos, nada disso, ninguém é bobo, ninguém chega na presidência sem saber muito bem o que está fazendo, e ele sabe que do mercado ele não pode prescindir, embora o seu foco vai ser realmente as pessoas de mais baixa renda. Nesse sentido, eu queria perguntar aí para vocês, né, para o Machado, para o Vitor, que o Lula ele pousou muito, né, do lado do Meirelles em toda a eleição, né? Ele citou o Meirelles em debate, ele chamou o Meirelles para comício, né, do ex-presidente dele, né? Então, realmente, ele se atrelou muito à imagem do Meirelles, conquistou muito o voto do mercado também, atrelando essa imagem ao ex-ministro da Fazenda do Temer, né? E eu queria saber se realmente houver uma indicação política para o Ministério da Economia, essas manifestações que estão tendo, elas devem crescer, ou você acha que não deve impactar a manifestação, não deve impactar pessoas na rua, pessoas... Esses protestos? Sim, esses protestos. Não. O que causa... Porque, assim, uma coisa é um grupo razoavelmente organizado por meio de grupos de WhatsApp e Telegram, indo para a rua, munidas do caminhão, né? Não estou dizendo que são caminhoneiros, então veja bem como é que eu estou falando. São pessoas organizadas em grupos de WhatsApp e Telegram, munidas de um caminhão que foram para a rua, né? Então, assim, 2 caminhões separa a Dutra. Sim. Basicamente é isso. Sim. Então, assim, é um grupo pequeno, é um grupo basicamente irrelevante quando você olha para o contexto social brasileiro, mas é um grupo estridente que tem uma munição que é um caminhão. Essas pessoas, elas não estão ligando para o preço do leite ou para o custo da gasolina ou do diesel. Essas pessoas, elas estão preocupadas com se a narrativa de que o Brasil está caminhando, trilhando um caminho de venezuelização, isso é real ou não. O que causa protesto real? O que causa protesto de verdade? É preço de arroz, feijão e carne. Sim. É isso que realmente leva as pessoas à rua no Brasil. Se lá para março, abril, maio, a gente tiver um retorno de inflação de alimentos muito proeminente, uma insatisfação popular por conta de perda de poder de renda, isso pode antecipar bastante alguma das coisas que a gente viu em outros países da América Latina de convulsões sociais. E aí eu posso citar vários países: Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Paraguai, todos ali reclamando por conta de preços de alimentos. Isso é o que realmente pode causar uma comoção social de proporções muito maiores, ali parecido com o que foi 2013, 2016, e pressionar rapidamente o governo. Lula, a maior missão dele é impedir que o poder de compra da população caia nos primeiros meses de governo. Agora, quanto a esses protestos que estão acontecendo hoje, eles não têm respaldo na sociedade. Lá em 2018, quando a gente viu um protesto de caminhoneiros robusto e que parou o país, ele teve respaldo na sociedade, e é por isso que foi tão difícil desmobilizar a coisa. Nesse momento, não tem. Porque eu vejo a população, por exemplo, endossando vigilantismo da loucura, sabe? O pessoal tá vendo a torcida do Atlético Mineiro entrando nas vias para desobstruir, e o pessoal tá apoiando esse tipo de situação. Isso nunca teria acontecido em 2018. Então, esse protesto é de um grupo específico que tem um poder de fogo grande por causa dos caminhões. Agora, não há respaldo social, não há respaldo na sociedade brasileira nesse momento, esse tipo de coisa. Tanto que estão apoiando o uso da polícia militar para abrir as vias, apoiando o choque, apoiando o vigilantismo, esse tipo de coisa. Fosse no momento em que a sociedade como um todo estivesse insatisfeita, ela estaria apoiando os manifestantes e não quem está tentando desobstruir as rodovias. Boa. Eu queria trazer o meu xará para essa conversa, meu xará sem C, né? Porque o Vitor, o Vitor Miziara, não tem o C no nome, eu tenho. Mas, Vitor, eu queria saber de você, como que você está vendo esses 2 dias aí pós-eleição em relação ao mercado, né? O mercado, ele tá subindo e o dólar caindo porque o Lula venceu, ou só porque finalmente as eleições acabaram? Essa é a grande discussão, né? E ontem o dólar caiu num susto para todo mundo, foi muito diferente do que todo mundo esperava, e aí a gente viu diversas narrativas, né? Pegando um pouquinho do gancho ainda da questão do Meirelles, hoje os protestos que tem, eles questionam o resultado da urna, não questionam o próximo governo, as próximas medidas, né? E para quem lembra do
PT no governo, o PT sempre usou de uma tática de soltar algumas notícias, soltar nomes, para ver como que o mercado ia se comportar. E aí, se comportasse de forma muito negativa, mudava o discurso, mudava o possível indicado a algum ministério, alguma presidência de alguma estatal, e ia testando o mercado até que fosse algo no meio termo. Então, o Meirelles foi uma ferramenta que o governo, né, que o novo governo já veio usando para testar o que o mercado ia aceitar. E quando a gente fala do mercado pós-eleição, a gente tem um ponto positivo, que é passou a eleição, né? E apesar das notícias que correm em grupo de Telegram, de WhatsApp, dificilmente a gente vai ter um terceiro turno, né? Ou, no caso, um questionamento por parte do atual presidente em relação ao resultado da eleição, que seria algo que traria um estresse muito grande para o mercado. E aí o segundo ponto é que a gente teve uma eleição que foi muito disputada. Foi meio a meio, praticamente, né? A gente está falando de 2 milhões de votos. Então, isso dá também um sinal para o novo governo, dá um sinal para o Lula, dá um sinal para a Câmara de que a população está muito dividida. Então, é muito difícil a gente ter um governo de esquerda muito extremo. Até o Arthur Lira ontem deu um discurso falando que ele vai conversar com o novo governo para seguir ainda parte da agenda do Guedes. Então, entendendo que hoje a gente tem um Congresso centro mais para a direita do que a gente tinha antes e com uma votação bem dividida, não vai ser um governo muito fácil para o Lula, para ele abandonar, por exemplo, totalmente um teto fiscal, sair colocando algumas PECs para poder gastar mais. Então, assim, ele vai ter alguém ali que vai estar segurando, né? Então, por essa ideia de que passou a eleição, talvez o Lula faça um mandato mais parecido com o primeiro dele do que o segundo, e nada parecido com o PT na época da Dilma, e com um governo mais para um centro-direita, você traz uma tranquilidade que pronto, passou as eleições, talvez a gente tenha um meio termo aí para o mercado. Então, por isso que a gente viu o mercado ainda performando super bem. E quando a gente fala do dólar, e eu tenho o dólar aqui, caiu ontem 2,5, hoje cai mais 0,8. Uma das narrativas, né? A gente sempre procura tentar achar justificativas para os movimentos, né? Uma boa parte já vinha comprando proteção em dólar e acabou se desfazendo ontem, que coincidiu com data de rolagem, mas um discurso que veio bem forte, que eu escutei bastante ontem e hoje, é que o governo do PT deve ser um governo que vai gastar mais dinheiro. Logo, a gente vai ter um país que vai demandar de mais financiamento, e isso exige, né? Os credores pedem por juros mais altos. A gente Perfeito. Amanhã tem dado certo, praticamente, que a gente vai ver os juros nos Estados Unidos subindo 0,75%, vai lá para os 4%, e a gente não pode ter uns juros muito baixos aqui, porque senão isso afasta o investidor estrangeiro de financiar o nosso mercado. Então, isso do governo precisar de dinheiro por mais tempo, isso vai necessitar de um juros alto também por mais tempo. Então, parte disso já foi dinheiro vindo para fora para se preparar para um cenário de juros longos mais altos. Então, o mercado foi bem tranquilo no Ibovespa, tirando o Petrobras e a outra estatal, o Banco do Brasil. Petrobras, principalmente, porque a gente sabe que, independente de um ministro de economia mais pró-mercado ou não, a Petrobras vai sofrer interferência, então por isso que ela sofreu muito mais que o índice e que todo o resto do mercado. É isso que o Vitor está falando, a gente pode encontrar respaldo hoje no leilão do Tesouro, né? Por exemplo, a gente vai pegar o pós-fixado, né, o Tesouro Selic, vendeu a metade mesmo com um cupom alto, né, com um prêmio alto ali. E o pessoal, isso significa o quê? Provavelmente o investidor ele está olhando para prêmios mais altos de inflação e pré-fixado no futuro, né? Então, é um jogo de quebra-cabeça que o mercado vai tentando fechar, vai tentando encontrar qual que é a solução dele, mas ele parte sim para maiores gastos do governo. Isso o que significa? Significa pressão na inflação, isso significa pressão de juros, independente da posição do câmbio, né? Se o câmbio degringolar, aí, nossa, aí que vai para o pré mesmo, né? Porque aí a gente está falando de pressão no IPA, pressão de agropecuários, pressão em vários outros insumos que vão pressionar a cesta básica e supermercado. Então, assim, o principal neste momento, como é que você encaixa
né, um PIB brasileiro hoje crescendo a quase 3%, mas com gasto do governo estanque, parado, e um PIB ano que vem talvez acima, abaixo, mas com gasto do governo crescente. E isso como que fecha no hiato do produto, como que fecha na inflação, como é que fecha nos juros, né? Toda essa equação, né, acho que está todo mundo tentando achar, né, todo mundo achar a solução dela, mas a gente só vai entender mesmo qual vai ser os parâmetros que a gente deve colocar nessas variáveis a partir do ano que vem, quando forem apresentadas todas as políticas, projetos de lei forem saindo, quais reformas devem sair ou não sair, ou, por exemplo, quais presidentes do Senado e da Câmara serão eleitos. Então tem muitas variáveis ainda abertas que impedem a gente ter um panorama, né, muito claro, né, ter uma previsão muito clara do que pode acontecer na economia a partir do ano que vem. Ô, Machado. Pode falar, Vitor. Pode falar. Pegando só para complementar um pouquinho essa parte, a gente tem uma questão que o mundo está muito diferente hoje do que estava lá atrás. A gente está nos Estados Unidos, já precificam juros de 5% praticamente o ano que vem inteiro. Então aqui é muito difícil a gente baixar juros também, senão o diferencial vai cair para o investidor estrangeiro e a gente vai ter dinheiro saindo do país. Dinheiro saindo do país, a gente está falando em dólar mais alto. Dólar mais alto, a gente tem impacto na inflação. E aí a gente vai ter que ver o governo correr atrás para baixar a inflação, que agora a gente está aí quase 3 meses na deflação. Então, além da gente ter a questão do gasto fiscal aqui, do governo precisando se financiar, ao mesmo tempo controlar a inflação e melhorar crédito, deixar um pouco, talvez, crédito mais barato, e a gente viu ontem já parte de varejo subindo, o mercado acreditando que vão vir algumas medidas para dar mais crédito para o mercado, a gente ainda tem questão que o mundo inteiro ainda está subindo juros. A gente aqui já subiu, está parado, o mercado hoje coloca ali entre o segundo e terceiro trimestre para os juros talvez começar a descer, mas se a situação lá fora não melhorar e os juros continuar alto mais tempo, ou tiver que subir mais, a gente vai ter um problema grande aqui, principalmente se a gente começar a se endividar mais ou começar a necessitar de mais dinheiro de credor aqui para o nosso mercado. É engraçado como até quando a gente faz as coisas certas, né? Então a gente subiu os juros antes, Sim. A gente ainda não consegue acertar porque lá fora pode dar tudo errado e a gente sofre as consequências. A gente né? tem que lembrar que a gente não é o cachorro, a gente é o rabo. E o rabo não abana o cachorro. É verdade. Sim. Eu queria voltar a uma frase, né, que o Vitor falou, né, que realmente ele citou aí o acirramento nas eleições, né, a gente teve a eleição mais apertada da história do Brasil, o ex-presidente Lula, né, que agora é eleito, teve 50,9% dos votos válidos e Bolsonaro alcançou 49,1% dos votos válidos. Então a gente, realmente, como o Vitor falou, a gente tem um país bastante dividido e um desafio para o ex-presidente Lula, né, que agora foi eleito, para ser presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, tem um desafio de unir o país, de fazer esse país dividido, né, se tornar mais unido e crescer aí sua popularidade, né, apagar um pouco esse passado de corrupção, que denigre muito a imagem dele, né. Então, eu queria saber, Machado, qual a melhor estratégia para o Lula fazer essa união, né, para ele crescer essa popularidade, que a gente vê metade do país, né, praticamente, anti-Lula e anti-Bolsonaro. Então, vamos lá. Primeiro, a falácia da metade do país, não é? Se a gente pegar o número de eleitores do Bolsonaro, vai 60 milhões, vamos arredondar. Sim. Foi 59 a 58, né? Mas 60 a 58, mas 60 milhões. A gente tem 215, quase 220 milhões de habitantes. Então, assim, isso é quase um quarto só da população, né? Então, a gente não pode dividir o país pelo número de eleitores que deram seu voto para o Bolsonaro. E também não podemos dividir o país como o número de eleitores que deram seu voto para Lula. O ponto é assim, quando a gente fala em popularidade, a gente pega a massa total de brasileiros, né, ela é muito maior do que o número de eleitores que não quiseram Lula. Né? Esse é um ponto importante de saída. Né? Então a gente vai lá fazer o cálculo de popularidade do Lula, não vai aparecer 50 ótimo, 50 ruim, porque o 50 é por causa do Bolsonaro. Então assim, ele tem bastante área, bastante campo para ser popular. Tá? Agora, outra coisa, o Lula ele é uma pessoa midiática. Ele é uma pessoa que sabe utilizar da mídia, ele é uma pessoa que sabe construir relações políticas
sejam elas benéficas ou maléficas para o país, mas ele consegue se cercar muito bem de políticos influentes e ele sabe quais são as moedas de troca que ele tem que dar para conseguir esses apoios. Aí eu vou contar uma história aqui que vai ser exclusividade para todos os ouvintes da TC Rádio. Aula. O Arthur Lira, ele é uma pessoa, lógico, que apoiou muito o Bolsonaro, ele deu toda a governabilidade para Bolsonaro, aliás, impediu qualquer tentativa de impeachment, né, quando o Rodrigo Maia ali estava flertando, né, ouvindo aquelas coisas e tal, ele deu, chega para lá, você entrou no governo, agora isso daqui é outra história e tal. Então, o Lula não quer ter Arthur Lira na presidência da Câmara, até porque ele sabe que ele vai ter muita dificuldade para negociar com uma Câmara comandada por Lira. Lira, ele deu um empoderamento para a Câmara que ela nunca teve. E aí, Lula já fez uma oferta. Colocou o nome de Aguinaldo Ribeiro, que é deputado do PP também, que é o mesmo partido de Lira, como um possível apoiado, né, por Lula para presidir a Câmara no ano que vem. E também, em contrapartida até essa presidência do PP, diminuir em 50% as emendas de relator e passar das emendas de RP9, né, que é o tal do orçamento secreto, para as emendas individuais. E aí não tem mais essa questão da secrecidade de quem destinou aquele recurso ou não. Então essas duas foram as duas ofertas aí que foram feitas logo no início dessa semana para não ter Arthur Lira presidente da Câmara. Mas em nenhum momento Lula vai tentar colocar um petista lá, ou um PSBista, ou um cara da base dele, da rede, do pessoal, ele não vai tentar, ele sabe que o jogo dele não é esse, o jogo dele é tentar aumentar a bancada dele, tentar trazer parte do centrão para ele, para negociar pelo menos, para sentar e falar assim, pô, o que você precisa que eu posso dar, e aí você me dá o que eu preciso. É esse o jogo que ele vai tentar fazer, aumentar o máximo possível a bancada, ou pelo menos o número de deputados que ele pode sentar e negociar, que não vai fazer oposição por oposição a ele. Então, assim, ele é hábil politicamente. A gente lógico, olha para o Congresso, para a composição do Congresso, um Congresso mais de centro-direita, mas em nenhum momento a gente olha para esse Congresso e fala assim, esse Congresso vai deixar o Executivo ingovernável. Vai ser bem diferente do que ele encontrou lá nos anos 2000. Mas ele tem vários instrumentos que podem ajudar no convencimento desses deputados, principalmente mais centristas, mais fisiologistas, a embarcar no governo bem rápido. Boa. O Lula sempre teve mais esse lado de ser mais pragmático, né? De ser. Isso tem que admitir que o cara é bom. Nessa negociação dentro do Congresso e tal. O problema é quando se extrapola da negociação e começa a virar um esquema, né? Esse é o ponto, né? Qual que é o limite do negociador, do subornador, né? Do comprador de apoio, né? E é isso. O que a gente quer evitar ao máximo que se repita, né? Foi dado, vamos dizer assim, um waiver lá em 2006 para que ele retomasse o seu trabalho, continuasse e tal. Tinha até a campanha, né, do deixa o homem trabalhar, deixar o homem trabalhar, e o cara reproduziu aí num esquema ainda amplificado com a Petrobras, né? Ou pelo menos, se não foi ele, foi o seu entourage, né? A sua equipe. Então, esse limite, né, do que é apoio programático, que é apoio de corrupção, é o que a gente tem que ficar muito atento e esperto, porque a gente já sabe qual que é o fim dessa jornada. Boa. A gente tem um fato que parece ser inédito, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto isso antes, mas é que o presidente que perdeu a eleição não se pronunciou sobre, já se passaram, sei lá, 36 horas da eleição e Bolsonaro ainda não falou nada, não falou parabéns Lula, ou falou, sei lá, o TSE errou, vamos matar todo mundo, ele não falou nada, nem pro bem nem pro mal. Eu queria saber primeiro de você, Machado, se isso é bom, se isso é ruim, se tem alguma expectativa de ele falar alguma coisa ainda hoje e qual o tom que ele vai tomar, se ele vai atacar o TSE, falar que prejudicaram a campanha dele, ou se ele vai falar, não, perdi e tal, vou trabalhar para... Tenho mais 2 meses aí e vou trabalhar para fazer uma transição tranquila para o Lula. Olha, o que nós ouvimos é que, assim, na prática, Bolsonaro já não tem mais presidido, tá? Não tem assinado despachos, não tem mais negociado com políticos, não tem recebido mais gente. Largou a mão. Então tá numa certa depressão ali pós-eleição. E nesse sentido, não existe vácuo de poder em política, né? Alguém vai
vai utilizar, né? Vai acabar ocupando esse espaço. Aí já se fala do Mourão, do Guedes, do Ciro Nogueira, né? Montando um gabinete ali de transição. Ciro Nogueira já deu para o PT o espaço do Centro Cultural do Banco do Brasil para que eles montassem o gabinete de transição ali. Então, assim, a gente sabe que está tendo contato, está tendo diálogo, né? Entre membros do Palácio do Planalto, entre ocupantes do Palácio do Planalto e a equipe do presidente eleito, né? Quanto ao Bolsonaro falar, reconhecer a derrota e tal, a única coisa que isso pesa, na minha opinião, é no ânimo, né, no moral desses manifestantes que estão na rua. É a única coisa que, de fato, poderia fazer uma diferença, ele vir a público, declarar que aceita a derrota, o resultado das urnas e tudo mais. Isso poderia desmobilizar rapidamente essas manifestações. Mas quanto mais tempo passa e mais soluções se encontram para desmobilizar, menos relevante é a declaração do Bolsonaro. Né? Então, assim, o que corre o risco é ele sair como presidente que saiu derrotado e saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, como o Figueiredo saiu em 85 para a entrada do Sarney. Seria um episódio triste na carreira dele. Vitor, para você aí, você acha que, pela sua visão aí, tá fazendo algum preço na Bolsa, esse silêncio do Bolsonaro? Quanto mais ele demora, pior fica. O que você tá achando? Então, no comecinho até foi muito estranho, né? Na segunda-feira tava todo mundo um pouco tenso, o mercado abriu caindo pra caramba. Só que ao longo do dia a gente foi vendo conversas do Mourão com Alckmin, o Flávio Bolsonaro, se não me engano, colocando no Twitter que o pai dele estava triste, mas que ia entregar numa boa. E ao longo de ontem para hoje foram saindo outras notícias também, falando que o Bolsonaro está super abalado, mas que ele já tinha conversado com os ministros mais próximos e ele não incitaria a mais esse protesto que está acontecendo e nem questionaria as eleições. Então é um pouco do que o Machado falou, é mais em questão de ânimo dos protestantes e também algo que fica feio, né? É um presidente que perdeu, até entendo, está super abalado, mas a nação como um todo, né? Os vencedores e os perdedores, se é que existe isso numa eleição, né? Que está todo mundo torcendo por um país melhor, estão esperando uma declaração do presidente. Mas hoje, mesmo que venha uma declaração, hoje ou não, ninguém mais espera que seja uma declaração muito negativa, que seria questionando o resultado das urnas, chamando o povo para vir para as ruas ou incentivando o protesto que está acontecendo, que isso sim poderia trazer um impacto grande no mercado, né? E na parte já desse protesto dos caminhoneiros, de ontem para hoje a gente viu que já diminuíram quase metade dos pontos que estavam parados, então isso já trouxe um certo alívio. Ontem, imagino que todo mundo deve ter recebido no WhatsApp 1 milhão de vídeos, até vídeo de 2000 do último protesto que teve, a gente recebeu repetido, né? Então, assim, é uma ferramenta poderosa hoje a comunicação e tende a deixar todo mundo um pouco com ânimo mais aquentado, mas ao longo do dia a gente viu que já estava melhorando bastante a situação. Então, o mercado, assim, de verdade, hoje já não dá tanto peso para a declaração dele, esperando que seja uma declaração triste de quem perdeu e desejando boa sorte para o novo governo e acabou. E se não vier também, zero relevância para o mercado. Ninguém vai falar, puta, que ruim, que situação feia, que foto feia do Brasil. Já passo para frente, a eleição acabou. Eu queria perguntar justamente sobre o Bolsonaro, né? E sobre a possível força dele no futuro. Eu queria saber se para vocês, né, o Bolsonaro ele continua forte para uma possível próxima eleição, ou se novos nomes, né, na verdade antigos, mas novos nesse cenário aí para a presidência da República, né, como Zema, como Tarcísio, eles devem realmente sair na frente aí por uma possível oposição ao governo Lula. Como fez ali o Dória, né? O Dória tentou fazer uma oposição ao governo Bolsonaro e tentar aí uma possível presidência da República, não conseguiu. Mas essa nova oposição, né? Esse novo líder da oposição, quem vocês acham que deve ser? E se Bolsonaro ainda segue como um líder que deve aí galgar a próxima presidência da República? O bolsonarismo, acho que ele vai ter que encontrar uma nova alcunha, né? Para além do Bolsonaro, porque pelo que eu conheço do Jair Bolsonaro, pessoa, ele dificilmente vai querer voltar a disputar uma eleição em 2026. Tá? Ele pessoalmente perdeu muito
perdeu saúde, perdeu relações afetivas, familiares, amigos. Ele pessoalmente perdeu muito nessa jornada como presidente. E ele é presidente e presidiu o Brasil imbuído dos melhores interesses, da mais boa vontade possível, mas ele pessoalmente ele se sente muito prejudicado, né? Ele acha que ele doou muito ao país. Eu não sei se ele gostaria de voltar. Agora, a chama, né, desse bolsonarismo, que, lógico, as redes sociais dele continuarão sendo tocadas com milhões de seguidores, né, por exemplo. E aí a gente tem que lembrar quem que comanda as redes, que é o Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que também tem as suas ambições políticas. O Flávio também vai ter e tudo mais. Então, assim, essa chama do Bolsonaro vai continuar acesa, mas não pelo próprio Jair, mas mais pelos seguidores, familiares e aliados políticos. Agora, quanto à liderança que deve surgir nos próximos anos para fazer frente ao Lula, eu imagino que tem mais cara de Zema do que de Tarcísio. Sim. Até por conta da composição partidária, né? O Tarcísio ele chegou, alcançou o poder em São Paulo por um triunvirato, né? Que foi Bolsonaro, Marcos Pereira, que é o pastor da Universal e ex-ministro de Comércio Exterior, e Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e dono do PSD. Então esse triunvirato que fez Tarcísio ser eleito. Só que esses dois, Marcos Pereira e Gilberto Kassab, são dois caras absolutamente adesistas a qualquer governo de ocasião. Lógico, tudo tem um preço, pode ser bem caro essa adesão ao governo Lula, mas provavelmente eles vão tentar aproximar o máximo possível de Tarcísio de Lula. Aliás, Tarcísio, ele não é ele nunca já até foi, falou, né? O Tarcísio nunca foi um confrontador, sabe? O Tarcísio é uma pessoa de composição. Lógico, é um bolsonarista hoje, provavelmente vai continuar no espectro da centro-direita, mas ele não é um confrontador a ponto de abandonar um projeto do Palácio dos Bandeirantes para confrontar Lula no ponto de vista de oposição mesmo, de alternativa ao poder e tudo mais. Eu acho que os partidos que estão por trás do Tarcísio têm ambições para além disso. Agora, Zema não. Zema é um cara livre, leve e solto para chegar em 2026 sem possibilidade de reeleição em Minas Gerais, com um baita respaldo do seu estado. Sim. E um baita respaldo do bolsonarismo para enfrentar Lula. Sim. E aí eu acho que é um cara que realmente tem condição de vencer Lula ou qualquer pessoa que Lula coloque como sucessor, porque ele esses dias disse que não iria para o segundo mandato e tal. Já mas vai aí estar precisa velho, ver. né? Mas Zema, sim, ele nasce como uma liderança natural para enfrentar o lulismo em 26. Antes do Vitor falar, eu vou dar minha opinião aqui como não especialista. Eu acho que o Bolsonaro ele deixou um legado muito grande na política, só olhar o Senado e o Congresso, PL sim. E os outros partidos de direita ali. E eu acho que ele deveria seguir isso mesmo, tipo, continuar como um líder ali desse movimento de centro-direita bolsonarista e ir escalando ali, olha, sei lá, quando que pode começar a fazer isso, né, legalmente. Na prefeitura agora, 2024, né? Ele já pode começar, esse cara aqui pra mim é interessante, aí falando em 2026 ele fala, Zema pra mim é interessante, com esse vice, com esses caras, tal, não sei o quê, e eu acho que ele vai continuar como um cara do tipo, olha o que o Lula tá fazendo, o Lula deu um deslize, ele vai estar lá na live do Instagram dele, falando, o Lula fez isso. O que você acha, Vitor? Eu acho que para o Bolsonaro de fato acabou e há muito tempo já o bolsonarismo é muito maior do que o próprio Bolsonaro, né? E mais do que mostrar que talvez as pessoas gostavam dele, eu acredito que as pessoas aprenderam talvez o que seria uma extrema direita e muita gente acabou se identificando. A gente já conhecia aqui no país a extrema esquerda, e aí com esse conhecimento de uma nova ala política, vamos dizer assim, que aumentou muito a polarização no Brasil, né? Mas eu acredito que para o Bolsonaro já foi, e 2026, na minha opinião, o Zema chega super forte, porque o povo de São Paulo já o conhecia por causa do Partido Novo, ele é muito forte em Minas, a gente viu a reeleição aí em primeiro turno, né? E ele se aliou ao Bolsonaro no final, convertendo muito voto em Minas, e passou aí praticamente quase 2 semanas junto com o Bolsonaro. Então, toda aquela ala que gostava do Bolsonaro, ou queria apoiar pelo bolsonarismo, passou a conhecer Zema. E aí a gente tem 2 regiões grandes que já o conhecem e aprovam, né? São Paulo, que é muito parecido, principalmente pela similaridade que tinha no voto com o Partido Novo quando eles começaram, tá? Eu acho que mudou muito de antes para hoje, mas Minas que tem um respaldo muito grande aí, dado a eleição. Então eu acredito que o Zema é um que chega muito forte, inclusive o próprio Bolsonaro
fez questão de apresentar ele já para o Brasil inteiro nessas últimas 2 semanas. Boa. Se a gente pensar nos 59 milhões de votos, ou 57, vamos pensar no primeiro turno, mas 57 milhões de votos que o Bolsonaro fez no primeiro turno, para mim, 2026, Zema já parte desse patamar. Sim. Né? O trabalho de Zema é convencer o norte de Minas e parte do Nordeste e o norte do país. Ele já parte desse patamar, ele parte como um candidato para 2026 muito forte e com uma candidatura real. E sem Lógico, ele vai sair do Novo, tá? Sim. Spoiler alert aqui. Ele vai sair do Novo, ele vai para algum partido ali que faça uma oposição programática a Lula, talvez o PL mesmo, acho que até naquele acordo que ele fez para apoiar Bolsonaro, ele já estava ali uma construção de migração para o PL ou para o PP. Isso vai acontecer em algum momento, ele vai sair, até porque o governador não tem fidelidade partidária. E o Novo, lógico, né, já degringolou, né? Eu sou fundador do Novo, deixa pra lá. O Zema, ele já parte disso, cara. Ele já parte num patamar muito grande de votos, né? E sem o desgaste do Bolsonaro, sem as falas. O Bolsonaro ele foi muito desgastado com o episódio da pandemia, né? A pandemia foi o que mais bateu nele nos debates. E Zema vem novo, literalmente, né? Ele vem renovado, ele vem novo, sem esse desgaste aí da pandemia do Bolsonaro. Pode falar, Vitor. E o Zema, ele já começa praticamente fazendo oposição ao Lula com o povo mineiro, né? Ele já deixou claro em diversas entrevistas falando que vai cobrar, e só porque ele não estava com Lula no segundo turno, se Minas vai sofrer por causa disso ou não. Então, parte para o Lula poder articular, também favorecer Minas, sendo que ele já vai criar ali um opositor. Então, a eleição de 2026, se no caso for, né, não vai ser o Lula por causa da idade, mas vai ser ali o Zema, ele já começa a criar uma oposição para o PT, que na dificuldade do Lula, ele tem ali nos 27 governadores, se eu não me engano, tem os maiores partidos são hoje PT e União, né? Então ele já vai ter um trabalho muito grande ali para articular todo mundo. E olha que trajetória, né? A gente teve um sociólogo, presidente da República, depois a gente teve um metalúrgico, depois a gente teve uma guerrilheira, depois a gente teve um advogado, depois a gente teve um ex-capitão do exército e agora a gente pode ter um dono de posto de gasolina. Evolução boa. Antes da gente ir para a parte final do programa, agora são 2h51, faltam 9 minutos. A parte final você parar para a gente falar mais de mercado mesmo junto com o Vitor. Mas agora, Machado, eu queria fazer uma pergunta mais de política externa. Porque isso é um negócio que a gente viu o Bolsonaro ser muito criticado por ser mais fechado e ter essa parada mais do patriotismo e não querer muito papo com os outros países. Mas o Lula não. O Lula ele já sinalizou França, já sinalizou Biden, o presidente da Argentina já estava trocando uma ideia com ele. Então eu queria saber de você o que a gente pode esperar para esses 4 anos em relação à política externa e em relação também ao nosso dinheiro, porque a gente teve aí uma das coisas que mais bateu o financiamento do BNDES, que financiou sei lá o que, sei lá onde, e o que ele pode fazer agora que não prejudique o país. Porque, por exemplo, um receio que eu já vi gente falando no Twitter, por exemplo, é do Lula usar a nossa grana para, por exemplo, tentar restaurar a Argentina. Que parece uma loucura, entendeu? Mas quando você pensa no Lula, não parece uma loucura, entendeu? Não, vamos lá, né? Isso daí é culpa do Guedes, viu? O Guedes que veio com a história da moeda comum do Mercosul. Mas vamos lá, a minha lógica da política externa é o seguinte: você prefere ter um presidente que é convidado para um churrasco pelo presidente francês, ou você prefere um presidente que faça um acordo comercial para vender carne para o presidente francês? Tem a narrativa e o fato. Lula ele é adorado lá fora pelos presidentes, ex-presidentes. Bill Clinton mandou mensagem, Obama mandou mensagem, Merkel, todo mundo. Nossa, voltou o Lula, os jornalistas estrangeiros na Paulista fazendo festa. Todo mundo adora o Lula. Ótimo, legal. Quem entregou de fato alguma coisa de política externa produtiva para o país? Foi o Bolsonaro. O avanço dos acordos comerciais com o Mercosul, avanços nas relações bilaterais dos Estados Unidos, OCDE, amigo da OTAN, tudo isso foi no governo Bolsonaro. Nada disso aconteceu no governo Lula. O maior acordo comercial do Lula, do ponto de vista de nações desenvolvidas, foi a questão do navio do submarino nuclear da França, que nunca será entregue, porque a França não fez a transferência tecnológica do reator nuclear e todo mundo sabe na Marinha que o Brasil não tem dinheiro para fazer um reator próprio. Se vier um reator, vai vir da Rússia, da Rosatom, que também foi negociação do Bolsonaro.
Agora, aí você vai falar assim, da Unasul, da CELAC, não sei o quê, né? O Lula uniu a América Latina. Assim, porra, meu amigo. Cara, você quer estar aliado com o perdedor ou com o vencedor? Então, assim, a política externa do PT, ela é política do amigo, da boa vizinhança, o cara é legal, tal, mas quando chega na hora de botar a grana na mesa e falar assim, ó, a gente vai fechar um acordo comercial aqui para você vender meu queijo, para eu vender minha cachaça, para você vender seu vinho, para eu vender minha carne, e a gente vai acabar com esse negócio de que eu não posso entrar na Europa e tudo mais. Ele não consegue avançar, nunca avançou, ficou 16 anos o PT lá, não avançou 1 centímetro no acordo no Mercosul. Bolsonaro em menos de 1 ano já estava tudo pronto. Então como assim Bolsonaro é ruim de política externa? Ele não chega lá na ONU e é aplaudido de pé por todo mundo, é verdade. Mas o cara entregou muito mais de política externa. Os acordos firmados por Bolsonaro se perpetuarão por muitos e muitos anos. Sim. Toda a grana externa que veio para o Brasil, investimento direto em infraestrutura, saneamento. Esse é o ponto que é válido da política externa. O Brasil não tem nada a ver com a Rússia e com a Ucrânia. O Brasil não tem nada a ver com a Palestina. O Brasil não tem nada a ver com o Irã. O Brasil não tem nada a ver com Haiti, com o México. Não tem que se meter nisso. A política externa do Brasil tem que servir aos brasileiros. Né? E nesse sentido é incomparável a política externa do Bolsonaro e do Lula. Se ele vier com esse negócio de vamos reforçar a presença brasileira internacional, onde? Moçambique, Gana, eu apurei isso, daí foram mais de 500 milhões de corrupção. Eu apurei, eu tenho matéria publicada na Veja sobre isso. Então, assim, se voltar isso, você a mesma receita que deu errado, a mesma receita que gerou um calote bilionário no Brasil. Então, assim, é narrativa e fato. Quem entregou fato foi o Bolsonaro. Quem entregou narrativa? O Lula. Ele é adorado lá fora, todo mundo chama ele pro churrasco? Chama, mas na hora de fechar acordo ninguém fala com o cara. Até um complemento, né, que eu acho que tem muita gente vendo aí, né, muita gente que tá em casa vendo, acho que isso tá mais pulverizado agora, que muitos jornais, né, da Argentina, eles postaram a vitória do ex-presidente Lula no Instagram, em mídias sociais, e muitas pessoas que moram na Argentina, muitas pessoas que moram em Cuba, citaram lá, tá louco, nossa, que loucura, o Brasil está indo pro colapso. E várias curtidas tiveram aí nesses comentários, né? Então, realmente, complementando aí o que o Machado falou, né? Até as pessoas que moram nesses países, né? Elas ficam extasiadas aí por verem novamente, né? O presidente Lula novamente no poder, né? E o medo que isso traz, né? O medo disso trazer aí realmente um possível futuro que esses países tiveram para o Brasil, né? O que eu acho difícil por conta do nosso Congresso, né? Mas, realmente, complementando aí o que o Machado falou, existe muito esse receio, né, dessa política externa mais voltada para países latino-americanos, né? Para interesses aí do governo, dos políticos em si, né? Boa. Vamos lá então fazer um panorama aqui do mercado com os comentários do Vitor Meziara que está com a gente aí. Dólar a gente já falou, mas só para atualizar vocês, está caindo nesse momento, juntando aqui segunda-feira e hoje, tá? Está acumulando uma queda de 3,54%. Se a gente for olhar para o Ibovespa, a gente tem uma alta aí também ontem e hoje de 2,10%. E olhando aqui para as ações, Vitor, que mais sobem, a gente tem CVC no top aqui, Gol e Azul. CVC está subindo 12%, Gol está subindo 11% e Azul está subindo 9,7%. O que a gente pode tirar disso? Esses papéis, tá? Só para o pessoal saber, essa alta não é de hoje, tá? É somando ontem e hoje, isso, né? Só para o pessoal entender. Eram papéis que estavam muito amassados, tinham caído pra caramba. São empresas que demandam de muito capital, tem custo alto em dólar, né? Quando a gente fala ali o combustível que essas empresas usam. E aí, com a queda do dólar super forte, 2,5 ontem, 1,5 ontem, 1,5 hoje, mais os papéis super amassados, tá tendo um movimento de correção ali super forte. Além disso, a gente tem os juros futuros que também estão caindo um pouquinho desde ontem, então barateia a dívida. Se a gente pegar ali, por exemplo, a CVC, que tem uma dívida muito grande, ela está pagando CDI mais 1,5%, quase 2%. Então, os juros futuros menores também atrela aí na parte da dívida, um custo financeiro menor para a empresa. Então, é um movimento um pouco técnico e também um movimento aí apoiado nessa queda forte do petróleo dos últimos dias. Mas do dólar nos últimos dias. Mas o mercado em si, ele ainda continua super forte, não sentiu. Na sexta-feira até, pouco antes de fechar o mercado, o índice futuro chegou a subir 1%.
e todo mundo ficou um pouco assustado, falou, nossa, o mercado está subindo muito, provavelmente está todo mundo apostando no Bolsonaro. Quando deu Lula, muita gente falou, putz, amanhã vai ser um dia negativo, super forte na segunda-feira de queda, porque na sexta-feira boa parte tinha apostado no Bolsonaro. E não foi o que a gente viu, realmente porque muita gente fala que a gente pode virar uma Venezuela, virar uma Argentina, né? Teve a visita do presidente da Argentina aqui, foi muito criticada lá fora, por gente na Argentina tá passando fome e ele aqui almoçando com Lula em plena segunda-feira, né? Então virou até meme aí na internet, mas é muito difícil um país caminhar para uma direção dessa, principalmente aí com um Congresso dividido e uma população super dividida que pode vir às ruas a qualquer hora. Então o mercado ainda está super tranquilo, dando talvez um voto de confiança aí de que a gente vai ter um governo, vamos dizer assim, com menos corrupção do que o do passado, porque agora está todo mundo de olho. Boa. Outros 3 setores que a gente tem aqui que estão subindo bem, para a gente fechar também, faltou um minutinho. A gente tem o Imob, está subindo 5,43%, somando ontem e hoje. O índice de small caps, né, tá subindo 4,6% e o de consumo está subindo 4,10%. Isso tudo também, a gente pode ter essa mesma visão de que estava tudo amassado, porque o imobiliário realmente estava amassado, os small caps nem se fala, né? E o setor de consumo também, a gente pode estar vendo como um repique ou tem a ver aí com essa passagem das eleições? Tem alguns setores que subiram muito forte aí nos últimos dias, esperando o novo governo. Então, a gente tem educação que subiu super forte também, esperando um FIES mais forte, consumo e varejo, esperando também mais crédito para o mercado, né? E aí, no setor de imóveis que a gente viu, o imobiliário, que caiu pra caramba, com essa queda de juros futuros, ele é um setor inversamente, não vou dizer proporcional, mas opera de forma inversamente à taxa de juros, e como a gente teve ali taxa de juros futuros caindo ontem e hoje, o mercado está recuperando um pouquinho, mas já o mercado precificando um possível novo plano de governo aí com mais incentivo, mais crédito para a economia. Agora são 3 horas da tarde, saíram 2 urgentes aqui no painel Mover Pro, vamos a eles. Presidência confirma que Bolsonaro vai fazer pronunciamento em instantes. Também tem um outro aqui, balança atinge cerca de 3 bilhões e 920 milhões de dólares em outubro, de acordo com o Ministério. O consenso era de uma alta aí de 4 bilhões e 250 milhões. Esses temas com certeza vão repercutir no Expresso da Tarde, que começa daqui a pouquinho. E semana que vem tem mais Faça Acontecer, né, Vitor? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. É isso aí, galera. Valeu e fiquem aí pro próximo programa. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Semana que vem, mais uma história repleta de coragem, ousadia e atitude. Faça acontecer. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.